família de Deus. Eu conheci uma família que era uma família, mas não era uma família do tipo de Deus. Desde criança ou desde o nascimento, o menino foi consagrado a outros deuses. Foi dado um nome para ele, que era um nome consagrado. Então aquele menino nasceu dentro de um terreiro de macumba, e o pai dele era pai de santo, família toda, sempre cresceram ali e foram desenvolvendo naquele lugar. Uma família que não tinha o tipo de Deus, criando uma criança para não ser do tipo de Deus. E esse menino, ele cresceu dentro daquele lugar, e aos 16 anos ele foi consagrado como o pai de santo mais novo da história do Brasil. E esse menino, então, ele fazia muitos trabalhos para outras famílias, e, pasmem, queridos, ele via outras famílias sendo curadas, ele via outras famílias prosperando pelos trabalhos que eram feitos através da vida dele. E em dado momento da vida dele, uma certa moça entra no terreiro, e ele conhece aquela moça dentro do terreiro. E dentro daquele lugar eles foram desenvolvendo, e então resolveram morar juntos, ter uma vida juntos. E a vida, ela estava acontecendo, mas na visão dele parecia que acontecia tudo para os outros, e para ele não acontecia. Então as pessoas enriqueciam, ele não. As pessoas eram curadas, ele não. As pessoas, através de tudo aquilo que ele fazia para os outros, acontecia, mais para ele não. E até que um dia, uma daquelas forças, no meio daquele emaranhado de barulho, no meio daquele monte de ruído, uma voz começou a capturar aquele pai de santo que tinha sido consagrado pelos pais da terra. Mas o que eles não sabiam é que aquele menino já tinha sido consagrado pelo Pai do céu. E aquela voz suave penetrou no meio daqueles barulhos, no meio daqueles ruídos, e começou a incomodar aquele menino. E ele começou a falar dentro de casa: eu vou para a igreja. E aí a esposa falava: como assim você vai para a igreja? Você está louco, você é um pai de santo. Como é que você vai para a igreja? Eu vou para a igreja, porque eu acho que os crentes devem estar certos. Você está louco? E ela pegou o telefone e começou a ligar para todos os pais de santo. O meu marido está maluco, o meu marido está louco, ele está querendo ir para a igreja. Não, e todo mundo começou a se mobilizar para que ele não fosse. E nada, absolutamente, parou aquele homem. E ele decidiu ir para um culto de libertação, onde ele achava que ele tinha o controle de todas as entidades que entravam nele. Então no terreiro ele tinha o controle das entidades que entravam nele. Mas quando ele foi para uma igreja e ele se colocou à disposição do maior de todos os espíritos, o Espírito Santo de Deus, então ali ele teve o início de uma libertação. Ele percebeu que ele não tinha controle, e ali veio à luz o entendimento de que talvez, quem sabe, ele poderia estar servindo a demônios. E então ali começou uma libertação. E eles decidiram então, a esposa falou assim: não, então tá, quer ir para a igreja? Então a gente vamos para uma igreja mais tranquila. E foram para uma igreja, e lá ela se apaixonou pela palavra de Deus. Olha só o trabalho de Deus, queridos. Ela se apaixonou pela palavra. E o marido até falou: mas você gostando da igreja? Mas a gente vai na igreja e também vai no terreiro. E eles caminharam assim por um tempo, ia na igreja e também no terreiro, ia na igreja e no terreiro. Mas às vezes as pessoas falam assim: pastor, tem que tomar cuidado, tem um satanista aqui. Queridos, ele tem que tomar cuidado, porque aqui dentro habita o maior de todos os espíritos. E eles começaram e continuaram permanecendo naquele lugar, e foram sendo lavados e regenerados pela lavagem da água e pela palavra. E foram sendo lavados até que decidiram se afastar um pouco. E quando se afastaram um pouco, viram a realidade da palavra, que quando o espírito ele sai, mas ele voltando, encontrando a casa vazia, adornada, e não encontrando ninguém ali, ele volta e traz mais 7. E ele, como um conhecedor do mundo espiritual, ele falou: pastor, foi a pior fase da nossa vida.
Nós éramos uma família, mas não era uma família do tipo de Deus. E a gente começou a ter muitas brigas, e até que a gente chegou ao ponto de falar em se separar. E para não se separar, ele deu um blefe e falou para ela assim: vamos voltar para a igreja então. E aí ela, muito decidida, falou assim: eu volto, mas não é de brincadeira, tem que ser de verdade. E ele falou: então tá bom. Mas quando eles voltaram, eles foram totalmente capturados pelo poder de Deus. Então foram abraçados, né? Começaram a viver uma vida, se batizaram, fizeram um compromisso público com Deus, se casaram de forma correta. E hoje essa família, ela está aqui na igreja. E aprove a Deus que hoje fosse o último culto deles nessa igreja, porque Deus fez um convite para levá-los embora de novo para São Paulo. E hoje nós queremos orar com essa família. Quero chamar eles aqui em cima. Você pode aplaudir o Senhor. Vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Vem cá, Ju. Você pode aplaudir o Senhor, queridos. Vocês acham que a gente deveria orar por eles? Que trabalho tremendo de Deus, né, queridos? Como Deus, Ele pode resgatar, queridos. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer por um vizinho teu. Nunca mais, queridos, duvide por algo que Deus pode fazer na vida de quem quer que seja. O pior membro da tua família, Deus pode resgatar ele sim. E eu não estou falando para você aqui só de palavra não. Se você duvida disso, olha aqui. Foram resgatados. Resgatados. Não só para ser mais família, para ser uma família do tipo de... Nós queremos orar por eles, abençoar eles. Chamar os pastores da casa aqui. Vem cá, pastores. Pai, hoje nós colocamos, Senhor, essa família diante do Senhor. Eu sei que já foi muito orado, Senhor, quebrando, Senhor, todas as maldições, todas as palavras, mas nós como pastores, nós também queremos, Senhor, nos unir a essas orações que foram feitas, Senhor, ao longo de um tempo, e declarar falido, anulado, quebrado, toda palavra de consagração, toda palavra de maldição, toda palavra, Senhor, de descrédito, toda palavra, Senhor, de depreciação. Queremos declarar, Senhor, um toque poderoso do Senhor Jesus, ainda maior, fortalecendo, Senhor, essa família. Queremos declará-los, Senhor, abençoados, favorecidos. Queremos declará-los, Senhor, sobre um novo tempo, sobre uma nova estação, um novo ciclo, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, essa estação que está sendo fechada hoje, ela foi uma estação muito difícil. Satanás fez de tudo para não perder, mas nós declaramos como igreja: perdeu! E vai continuar perdendo. E vai continuar perdendo na descendência, vai continuar perdendo nos netos, nos bisnetos, vai continuar perdendo, porque Jesus chegou vencendo para vencer sobre a vida deles. Nós abençoamos, Senhor, esse casamento, nós abençoamos essa família, Senhor. Abençoamos e fechamos esse ciclo aqui na cidade de Maringá, Senhor, com chave de ouro, mas colocamos as nossas coroas nos seus pés, porque foi o Senhor que fez tudo isso, Senhor. E nós abrimos, Senhor, uma nova estação, um novo ciclo, Senhor, novamente colocando as coroas nos seus pés, Senhor.
colocando, Senhor, o nosso rosto no teu pé, porque esse é o lugar mais alto que a gente pode estar, Senhor. Senhor, tenha liberdade, Senhor, de guiá-los em cada passo, em cada respirar, em cada pensamento, em cada sonho. Senhor, levanta esse homem, Senhor. Se um dia Satanás tentou levantá-lo como um sacerdote, Senhor, notório sobre o país, levanta ele como um sacerdote, Senhor, notório para essa nação, mas que leva o teu nome, Senhor. Que toda a força de consagração, Senhor, caia por terra, Senhor, e que ele seja consagrado ao Senhor Jesus, o Senhor e Salvador da vida deles, Pai. Em o nome de Jesus, nós como pastores, nós abençoamos, Senhor, essa família, Senhor, como um exemplo, Senhor, para todos nós como família, Senhor. E que eles sigam assim, Senhor, sendo exemplo para outras famílias por onde eles andarem, no nome de Jesus. Amém. Uau, a igreja pode se sentar. Só prometo ser extremamente rápido, quebrando o protocolo aqui. Há 11 anos, Deus começou tudo isso que o pastor Fábio descreveu. Só que há um mês, eu passei por aquela porta ali, acreditando, depois de só em Maringá passar por 12 igrejas, buscando uma família. E eu passei por aquela porta ali há um mês achando que não haviam mais igrejas como as descritas na Bíblia, como as descritas em Atos, pelo menos em Maringá. E há um mês eu passei por aquela porta e vi que sim, existem ainda igrejas de fato em Maringá e existem ainda pastores de fato em Maringá. Então queria falar para você que eu vou, mas o meu coração fica nessa igreja, fica nessa família. Para sempre eu vou continuar sendo uma ovelha tua e uma ovelha dessa casa. E desejar e orar a Deus e profetizar que a Lagoinha Maringá ganhe não 10% de Maringá, como é a palavra da Lagoinha Global, mas sim 100% de Maringá. Que todos nessa cidade saibam que aqui nesse lugar existe ainda uma igreja como a descrita em Atos. Existe ainda uma igreja cristã, de fato, aqui, e um pastor, um P maiúsculo. Muito obrigado por tudo. Amém, queridos. Deus abençoe muito a vida de vocês. Uau. Uau. Forte, né, gente?